quarto ano. Olha aqui o tio mais uma vez, hoje aqui no dia especial do Sala de História, né? Onde nós estamos quase concluindo nossos trabalhos e já sentindo saudade do quarto ano, pequeno quarto ano aí, os meninos muito espertos, inteligentes, muito pra frente também, né? Então, a aula de hoje ela é interessante porque ela vai misturar um pouco do que o Brasil tinha no século XIX, como por exemplo, um produto muito importante que foi o café, tá bom? Esse produto ele trouxe muita riqueza para as regiões que produziam, como principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Tá bom? Então tem até uma questão da página do livro aí que pergunta por que o café foi tão importante. Você aí coloca, porque ele trouxe muita riqueza para São Paulo e Rio de Janeiro, ou então para regiões que produziam. Pronto, só assim tá bom demais. Não é meu quarto ano. Valeu, meus pequenos. Então, também no século XIX, tiveram muitas transformações na história do Brasil. Né? Como assim? Que transformações foram essas? Né? O Brasil deixava de ser uma monarquia, né? O Brasil deixava de ser uma monarquia, ou seja, ele deixava de ser governado por um rei. Todo mundo sabe o que é um rei, né? Aquele que tem uma coroa na cabeça e que passa o poder de pai para filho. Né? O Brasil deixava de ter um rei e passava a ter um presidente, tá bom? O Brasil ia ter um presidente em 1889, no pleno século XIX. E diga-se de passagem, não foi fácil o Brasil deixar de ter um rei. Tiveram muitas confusões, muitas discussões, muitas brigas aí entre o pessoal que governava o país, entre os que mandavam, né? Principalmente por três motivos o Brasil, entre outros, três motivos principais fizeram com que o Brasil deixasse de ser uma monarquia, né, gente? O primeiro deles foi a abolição da escravidão. Como o Dom Pedro II estava viajando e deixou a sua filha tomando de conta do Brasil, a princesa Isabel, ela acabou assinando a Lei Áurea, que nós já falamos dessas leis nas aulas passadas, viu, gente? Tenta lembrar aí quais foram as leis. A Lei Eusébio de Queiroz, a Lei do Ventre Livre, a Lei dos Sexagenários. E falamos um pouquinho delas, tá bom? Para relembrar um pouquinho, ó. A Lei Eusébio de Queiroz, ela proibiu o tráfico de escravos. Era proibido qualquer navio transportar escravos em alto mar. Para o Brasil, é claro, que foi uma lei brasileira, né? Enfim, teve a Lei do Ventre Livre, tá bom? Que foi o seguinte, foi para libertar todos os recém-nascidos que fossem filhos de escravos. Eles estavam considerados livres a partir daquele momento ali. As criancinhas, os bebês não eram mais nascidos escravos. Teve também a lei dos sexagenários, né? Sexagenários servia para quê? Para libertar todos os escravos que tinham a partir de 65 anos de idade. Tá bom? O escravo que chegasse até essa data aí, ele já estava livre. E por último teve a Lei Áurea, né? A lei assinada pela princesa Isabel, filha do Dom Pedro II, que libertava de vez todos os escravos do Brasil. Só que essa libertação, abolição quer dizer terminar, com essa abolição da escravidão, os fazendeiros, todos eles ficaram chateados com o rei e sua filha, né? Então o que é que os fazendeiros, donos de escravos, fizeram? Não tinha como recuperar mais seus escravos, então eles passaram a apoiar um movimento chamado República, juntamente com os militares, né, os soldados que estavam também chateados com o rei, porque achavam que estavam ganhando pouco, queriam ganhar mais, né? Queriam mais renda, queriam mais dinheiro. Então os militares, que são os soldados ou o exército, acabaram se aliando aos fazendeiros
e apoiando também esse movimento chamado República. República é quando alguém escolhe um presidente. Tá bom, pessoal? É uma escolha, é uma liberdade de escolha, um regime político. Teve também uma questão da igreja, né? Teve também a questão da igreja que ficou chateada com o imperador, porque o imperador mandou prender 2 padres, né? E a igreja ficou chateada. Como é que o imperador manda prender 2 padres, né? Porque os padres estavam impedindo alguns amigos do Dom Pedro entrar na igreja, os amigos maçons da maçonaria. Aí o Dom Pedro foi lá e mandou prender os padres. Aí a igreja ficou chateada e passou também a apoiar o lado da república. Antigamente a igreja tinha um poder muito grande, né? Ela apoiava, ela derrubava, ela ajudava os reis, não é isso? E por esse motivo, o Dom Pedro II não aguentou mais e acabou cedendo para que os militares pudessem governar o Brasil através de um presidente, né? E o primeiro presidente do Brasil foi o Marechal Deodoro da Fonseca. Marechal Deodoro da Fonseca, tá bom? Esse foi o primeiro presidente, era um general do exército. E o vice-presidente foi o Floriano Peixoto. A cidade de Floriano, no Piauí, foi em homenagem a ele, tá bom? Floriano Peixoto. O presidente e o vice-presidente. Esses 2 rapazinhos aí acabaram por governar o Brasil por um tempo, tá bom? Porque eles não quiseram ficar por muito tempo, não. Depois tiveram novas eleições e o pessoal acabou colocando outros presidentes. E nós temos aqui uma imagem do Marechal Deodoro da Fonseca e o seu vice Floriano Peixoto, né? Em 1892 eles criaram a primeira Constituição, aliás, a Constituição, né? A Constituição do Brasil, né? A Constituição republicana. O Brasil já tinha uma Constituição, mas eles foram e criaram outra nessa data aqui. Então é o seguinte, como eles eram militares, eles iam criar as leis somente para beneficiar eles próprios e também os fazendeiros que ajudaram eles a dar o golpe da República no Brasil. O Brasil agora ia ser governado por um presidente, né? Isso significava o seguinte, que o presidente ia passar 4 anos, depois ele ia sair, teriam eleições e mais 4 anos um novo presidente surgiria. Só que não é todo mundo que votava, tá bom? Só poderia votar quem tivesse muito dinheiro, quem fosse muito fazendeiro, quem tivesse dono de fazenda, de café, de mandioca, quem tivesse muita condição mesmo de votar. Quem tivesse uma granazinha votava, quem não tivesse não votava, tá bom? Era assim que funcionava antigamente. Ainda bem que hoje é diferente, hoje todo mundo a partir de 18 anos de idade já é obrigado a votar, né? Tá bom? Mas antigamente não era bem assim não, antigamente era muito diferente de hoje. Então quando surgirem questões tipo qual foi o fato importante que a princesa Isabel fez ou realizou quando estava governando o Brasil enquanto seu pai estava viajando? Ela assinou a lei que libertou todos os escravos, né? Então você vai respondendo essa atividade, não é difícil não, atividadezinha. Se assistindo a aula direitinho, não tem nenhuma dificuldade. Você vai só colocar com suas próprias palavras, olha só, a resposta pessoal, né? Lê o textinho aqui, tenta entender o que é que está dizendo lá em cima do textinho, tá bom? Atualmente, quer dizer, dias de hoje, não existem mais escravos no Brasil, ainda bem, né? No entanto, encontramos pessoas que não pagam salário justo a seus empregados e não oferecem condições dignas, sem esquecer do trabalho infantil, né? Existem muitas pessoas trabalhando sob sol e chuva e por mais de 8 horas diárias nas plantações de cana-de-açúcar e sisal, quebrando pedras e produzindo carvão vegetal. Quer dizer, até isso você vai só dizer. Será que isso aqui não é uma forma de escravidão também? O que é que você acha do textinho? Tá bom? Você vai colocar aqui nas linhas aqui. Do lado de cá, quando já falamos sobre o Brasil República, é o que nós estamos vivendo hoje. Até hoje nós vivemos o Brasil República, viu gente? Aqui nós temos o primeiro rei do Brasil, Dom Pedro I, o segundo rei do Brasil, Dom Pedro II, e a princesa Isabel, que assinou a Lei Áurea. Está tristinha, né? Acabou perdendo o reinado, assinando a Lei Áurea. Então, aqui a gente vai só entender que numa monarquia, quem manda é o rei. E ele passa esse poder de pai para filho. Ele não é eleito, ninguém vota no rei.
Eles votavam para deputado, para senador, para prefeito, governador, mas no rei ninguém votava não, então ele ficava mandando o tempo todo. Então o pessoal viu por melhor trocar esse rei por um presidente, para o pessoal também acabar participando mais, né? O pessoal acabar votando mais. E tem aqui a imagem do Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente do Brasil. Aqui tudo aquilo que eu já expliquei para vocês, ó, que teve confusão com a igreja, teve confusão com o exército, teve motivo da abolição da escravidão. Tudo isso levou à proclamação da República no Brasil em 15 de novembro de 1889. Tá bom? Então aqui, esses pedacinhos aqui são importantes para você responder a atividade. Aqui está dizendo que a primeira república foi a chamada... Ó, aqui está a divisão todinha, ó. Esse pedacinho é muito importante. A primeira república foi chamada de República da Espada. Por qual motivo? Porque os primeiros presidentes do Brasil eram militares, viu? Sendo militares, e a espada era um símbolo maior aí do exército, né? Então, por isso que foi chamada de República da Espada. A República Velha foi depois da República da Espada. A República Velha foi a república em que aconteceram muitas confusões, por exemplo, a República do Café com Leite. Eita, professor, agora pegou pesado, estou numa fome danada, olha só. República do Café com Leite, motivo que tem esse nome é porque na política do Brasil só mandavam dois estados, São Paulo e Minas Gerais. São Paulo, produtor de café, e Minas Gerais, produtora de leite. Por isso que chama política do café com leite, tá bom, gente? Porque só mandavam no Brasil São Paulo e Minas Gerais, tá bom? Depois veio o período de Vargas, de Getúlio Vargas, que a gente vai ter a oportunidade de estudar com muitos detalhes ainda, tá bom? Depois veio a República Populista, do Juscelino Kubitschek, que a gente vai ter a oportunidade de estudar tudo isso aí também. Depois veio a ditadura militar, que foi outro momento da nossa república, muito ruim, porque os militares mandavam no Brasil, passaram 20 anos mandando no Brasil. E teve a nova república, que até os dias atuais. Estamos ainda vivendo essa nova república e aprendendo a exercer nossos direitos, tá bom? Aprendendo a ser cidadãos adultos, cidadãos pequenininhos, cidadãos do quarto ano, enfim. Nós somos cidadãos porque participamos dessa república, de um jeito ou de outro nós estamos dentro dela. Tá bom? Aqui na atividade não tem tanta dificuldade assim também não, que é facinho, viu? Durante os anos assinale o que for correto. Na monarquia o trono passa de pai para filho, será que é certo isso? Aí você vai e marca, se for correto você marca, tá bom? Muito bem, aqui nós temos aqui, usando as palavras do quadro, explique como deu a proclamação da República. Olha só, as Forças Armadas invadiram o Palácio do Rei, não é? E proclamaram a República. Marechal Deodoro da Fonseca tornou-se o primeiro presidente e convocou uma Assembleia Constituinte. O que é Assembleia Constituinte, gente? A Assembleia Constituinte é uma reunião de um monte de amiguinhos do presidente. Os amiguinhos se reúnem para fazer o quê? Para criar um livro. Eita, um monte de gente vai ser autor? Não. Eles se reúnem para criar um livro chamado Constituição. Tá bom, gente? Constituição é um livrinho muito importante que tem todas as leis de um país. Todo país tem uma Constituição, o Brasil tem uma também. Tá bom? Aqui você pode perceber que são questões que medidas sofreram os membros da família real. O que aconteceu com Dom Pedro e sua família depois que proclamaram a República? O Dom Pedro II foi obrigado a deixar o país, juntamente com sua família. Tá bom? Foram expulsos do Brasil, pode colocar do jeito que você achar melhor. Não teve nenhuma violência não, apenas foram expulsos do Brasil. Tá bom? O que significa Carta Magna? Carta Magna é a mesma coisa de Constituição. Tá bom? Quando falar em Carta Magna, é a mesma coisa de Constituição. Quais as consequências para o povo quando há uma ditadura? Uma ditadura é quando alguém manda do jeito que quer. Já pensou se o presidente mandasse do jeito que ele quisesse? Aí seria uma ditadura. Então seria muito ruim para todo mundo, né? Ninguém ia ter direito a nada, ninguém ia ter nem um dia para descansar, porque o presidente ordenava a pessoa fazer o que quisesse, né? Aqui eu falei para vocês, bem no comecinho da aula, sobre o café, nosso produto principal de exportação, né? O café que ele serviu para quê? Para enriquecer as regiões que produziam, né? Graças ao café,
muitas obras foram criadas em São Paulo. São Paulo cresceu muito, tornou-se a cidade polo do Brasil, assim, em questões de economia, né? Foi criada a Estação da Luz, o Teatro Municipal, o Museu do Ipiranga, o Mercado Municipal, a Agência Central do Brasil, a Escola Caetano de Campos. Tudo isso aqui foi ocasionado pela economia crescendo. Quando a economia cresce, o restante, as coisas todas crescem atrás também. A política melhora, a sociedade melhora, aumenta o emprego, né? Tudo isso daí é consequência da economia crescente, tá bom? Aqui, vamos ver aqui. Aqui são questões também que vocês vão responder. Eu passei para casa, tá bom? Mas são fáceis de você localizar no texto, não tem nenhuma dificuldade não. Tem uma continha para você resolver, mas é muito simples, né? Escreva o nome das construções importantes. Acabei de ler elas aqui no texto. A Estação da Luz, Teatro Municipal, Museu do Ipiranga. Que tipo de indústrias os fazendeiros paulistas começaram a abrir com a expansão do café? Apareceu indústria de sabão, de bebidas, de alimentos, de papel, de tecidos. Tudo isso aqui tem no nosso texto. Que transformações ocorreram em São Paulo? São Paulo ficou mais rico, São Paulo ficou mais importante. Né? Vão colocando aí como vocês encontrarem no texto. De preferência com as palavrinhas de vocês, para não ficar só aquela coisa decorada, aquela coisa meio engessada. Né? Desenvolvimento socioeconômico, fábrica de gás no Rio de Janeiro, do século XIX. Então, tudo isso aqui a gente vai ver que foi tudo ocasionado pela coisa do café, né? Pela vinda do imigrante. Nós falamos já do imigrante, aquele pessoal que vinha lá da Itália para morar no Brasil, da Alemanha para morar no Brasil. Eles vinham de muitos países para tentar a vida aqui no Brasil e deu certo para muitos deles, né? Muitos se tornaram, digamos assim, fazendeiros, né? Muitos tiveram apoio do governo. Os escravos saíram do Brasil, assim, eles não saíram das fazendas, ficaram no Brasil. Mas o imigrante chegou e foi logo contratado. Não tinha nenhum projeto assim para apoiar o escravo, não. O escravo ele foi praticamente abandonado, né? Infelizmente o Brasil tem essa dívida social muito grande com as populações descendentes de escravos, né? Por isso que a gente fala sempre para vocês, não há razão nenhuma para a gente ser preconceituoso, ser racista, não existe razão para isso. Todos nós somos iguais, todos nós tivemos uma história em comum, né? Somos todos irmãos de pátria, não é isso? Aqui nós temos a foto do maior empreendedor do Brasil no século XIX, que foi o Irineu Evangelista de Souza. O que é que ele fez? Ele tinha muito dinheiro, então ele começou a investir no Brasil. Ele criou bancos, ele criou estradas de ferro, ele criou fazendas, ele deu emprego a muita gente, mas infelizmente ele faliu, né? Ele não conseguiu. Aqui na atividade que falar alguma coisa a respeito dele, você vai colocar aquele... Ó, esse gráfico aqui, ó, interessante. Agora responda o que se pede. Quais os países mais populosos do mundo, segundo o gráfico? A gente está muito fácil, ó. Essa parte aqui que vai aumentando é o número populacional, viu? É o número populacional. Basta você olhar para o desenho e você perceber. Em que colocação o Brasil está? Você vai onde? Cadê o Brasil? Está aqui o Brasil. Só basta contar quantos países tem, né? Tá facinho. Aqui nós temos aqui, vamos encontrar palavrinhas. Muito bem, encontrar palavrinhas aqui. Procure no diagrama o nome das principais transformações ocorridas nas cidades brasileiras durante o reinado de Dom Pedro II. E escreva no retângulo, né? Tá tudo naquele textinho que eu mostrei para vocês aqui, ó. Tá tudo nesse textinho anterior, tá bom? No mais é isso, viu, gente? Ficamos aqui por hoje, por enquanto. E aguardamos aí uma próxima oportunidade, tá ok? Se cuidem, fiquem em casa, porque ninguém está de férias, ninguém está livre dessa pandemia. Por favor, se cuidem, usem máscara, não saiam sem máscara, de jeito nenhum, só se for obrigado a sair. Papai e mamãe resolvem as coisas e voltam para casa com máscara, tá bom? Então se cuidem, gente. Bom dia a todos, saúde a todos.